Olá, bem-vindo à aula 1, tema 2 da disciplina Empreendedorismo e Inovação. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais como que esse movimento de incubação ganhou força no Brasil. Me acompanhe aqui. Bom, o conceito de empreendedorismo, ele ganhou força no Brasil, difundindo-se principalmente a partir da década de 90. E aí eu te faço uma pergunta, você lembra o que aconteceu na economia na década de 90? Pensa aí um pouquinho. Lembra do presidente Collor, ex-presidente Collor de Mello? O que o Collor fez na economia brasileira, você lembra? O Collor falou que no Brasil nós não andávamos em carros, mas em carroças. O que isso significava, né? Isso significava que os nossos produtos, eles eram ultrapassados. E mais, né? Os nossos produtos, eles eram ultrapassados e eles eram caros, tá? Deixa eu colocar aqui para você se acompanhar comigo. Olha só. Década de 90. O que nós tínhamos no Brasil na década de 90, né? Nós tínhamos produtos que eram caros e obsoletos. O que é isso, professora? Ora, os produtos que nós usávamos aqui no Brasil, como bem disse o Collor, estavam muito ultrapassados quando nós comparávamos com os produtos utilizados em outros países. E o que o Collor, então, resolveu fazer? O Collor resolveu proceder à abertura da economia. Eu vou colocar um esquema aqui para você não esquecer. O que ele fez? Ele fez, portanto, a abertura econômica. O que isso representou? O Collor diminuiu as taxas de importação e aí o Brasil passou a sofrer a concorrência de produtos estrangeiros. E aí eu te pergunto, o que você acha que aconteceu com a indústria nacional? Peraí, vamos lá. Vamos recapitular aqui. Nós tínhamos produtos que eram, vou até mudar de cor, caros e produtos que eram obsoletos. E aí você imagina chegando no Brasil produtos melhores e mais baratos. Eu te pergunto, o que você acha que aconteceu com a indústria nacional? Muitas indústrias nesse momento passaram a quebrar, Então vamos voltar aqui para o nosso quadro. Então, quando o Collor fez a abertura da economia, muitas empresas, primeiro elas passaram o quê? A concorrer com produtos importados, tá? Então, a indústria brasileira passou a concorrer com produto importado. E isso ocasionou o quê? Ocasionou quebra de muitas empresas. Por que quebra? Por que elas quebraram? Ora, porque elas não conseguiam concorrer com produtos melhores e mais baratos. O brasileiro fez o quê? Passou a comprar o produto melhor e mais barato. Então, grandes empresas fecharam nesse momento. Não sei se vocês lembram, por exemplo, Brinquedos Estrela, e outras empresas que nesse momento não conseguiram competir com os produtos importados. E aí, o que acontecia nessa época? Nós tínhamos pessoas que trabalharam durante muitos anos nessas indústrias e que começaram a perder os seus empregos. Então, à medida que as empresas foram quebrando, nós começamos a ter, olha aqui no quadro, um índice de desemprego mais elevado. Ou seja, as pessoas começaram a perder o seu emprego. E aí, o que elas resolveram fazer? Imagina, olha só, a indústria não estava contratando, porque não estava conseguindo concorrer com os produtos importados. As pessoas que estavam sendo demitidas se viram numa situação de que, olha, o que eu vou fazer?
Se eu não estou conseguindo emprego na indústria, o que eu posso fazer nesse momento para manter a minha família, né, a minha subsistência? O que vocês acham que aconteceu? Nesse momento, pessoal, muitas pessoas decidiram o quê? Abrir um negócio próprio. Abrir um negócio. Vou apagar aqui. Muitas pessoas resolveram abrir um negócio. Só que o que acontecia, né? Era muito comum naquela época as pessoas passarem muitos anos trabalhando na mesma empresa, inclusive na mesma função. Naquela época era muito normal isso acontecer. Aí você imagina, né? Tinha uma pessoa que trabalhava muitos anos numa dada empresa numa mesma função, que não conhecia sobre negócio e que resolveu pegar o seu FGTS para abrir um negócio próprio. O que você acha que aconteceu? Muitas vezes, esses negócios que foram abertos sem planejamento nenhum, né? O que você acha que aconteceu? Me diga. Pense aí. Quebraram, né? Quebraram. Então, esses novos negócios, né, que foram surgindo, sem planejamento, começaram a quebrar. Ou seja, os novos negócios também começaram a quebrar. Olha que situação o Brasil estava vivendo, né? As indústrias demitindo, não conseguindo concorrer com os produtos importados. E as novas pequenas, micro e pequenas empresas que estavam sendo criadas também estavam quebrando. Por quê? Porque não havia planejamento, não havia qualificação. Então, essas pessoas muitas vezes abriram um negócio assim, sem nenhuma experiência, sem nenhum estudo prévio, e quebraram, tá? Nesse momento, o governo começa a perceber que alguma coisa precisa ser feita, né? Precisa ser feita alguma coisa, por quê? Porque os índices de desemprego também estavam alarmantes. Então, alguma coisa precisava ser feita para que essas novas empresas, pelo menos a gente tivesse uma diminuição nas taxas de mortalidade. E foi isso que o Brasil fez. O Brasil, a partir então desse momento, olha aqui no quadro, né, inicia um programa de qualificação, ou seja, o governo inicia, tá, um programa de qualificação. Para que essa qualificação? Qualificar esses empreendedores a planejarem o seu negócio, né? Qualificar esses empreendedores a elaborarem um plano de negócio, tá? Então, foi a partir desse momento aqui que o Brasil ele começa a mudar, né, toda uma estrutura, inclusive de instituições que passam a incentivar o empreendedorismo. Tudo bem? Quando e como que isso funcionou no Brasil? Vamos voltar aqui para o slide, né? Ó, só para a gente, então, recapitular o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu tenho toda uma situação, né, na década de 90, concorrência de produtos importados, Collor procedendo à abertura da economia, tá? Aqui, ó, década de 90, abrindo a economia, né? O índice de desemprego alarmante, então, o governo começa a perceber e começa a mensurar que isso está crescendo demais. Preocupação com empresas duradouras, né, que diminuíssem as estatísticas de mortalidade. Por quê? Porque muitas empresas começaram a abrir e a fechar. E as pessoas continuavam sem emprego e sem renda. O que mais? E aí o programa, por exemplo, Brasil Empreendedor, olha só. Esse programa Brasil Empreendedor, tá, ele qualificou mais de 6 milhões de pessoas a planejarem, elaborarem um plano de negócio. A gente tem o apoio também aqui do Sebrae como um órgão extremamente importante para ajudar o micro e pequeno empreendedor, né? Então, o Sebrae, você tem cursos, consultorias, né? E é um verdadeiro apoio mesmo para esse empreendedor que naquele momento não sabia muito bem a quem recorrer, né? Não existiam tantas instituições. Aquela época era bem diferente de hoje, né? E aí a gente começa a ver também o quê? Disciplinas de empreendedorismo, ó, começam a ser criadas em todo o país, tá?
E aí, essa disciplina de empreendedorismo que nós estamos vendo agora, ela começou a ser inserida na grade de vários cursos. Não só nos cursos de gestão, né? Não só nos cursos de administração, economia, enfim. Não, a disciplina ela começou paulatinamente a fazer parte da grade curricular de vários cursos. Por quê? Porque entendia-se, e a gente tem a plena certeza disso hoje, que seja qual for a sua área de atuação, é possível você abrir um negócio próprio. Então, você pode ter feito uma faculdade de farmácia, por exemplo, você pode ter feito uma faculdade de informática, né? Seja lá qual for a sua área de atuação, você pode sim abrir um negócio próprio. Daí a importância desse conhecimento. É por isso que a disciplina hoje ela é amplamente difundida nas faculdades, enfim. Por quê? Porque toda instituição sabe que precisa preparar aquele aluno não só para trabalhar para alguém, mas também para abrir um negócio próprio, ou seja, né? Para criar um emprego, para criar renda, tá? Bom, e aí aqui, ó, medida que todo esse arcabouço institucional começa a mudar, o que a gente começa a perceber? Explosão, por exemplo, né, da criação de empresas voltadas para a internet, né, essa nova realidade da internet. Quantas empresas surgiram que não existiam no passado? Olha, por exemplo, empresas que criam sites. Será que na década de 80 existia esse tipo de empresa? Não, né? Então, muitas novas empresas começaram a surgir por conta da internet, né? Novas possibilidades. Se nós formos olhar hoje, quanta gente, por exemplo, está focado no desenvolvimento de aplicativos e agora para celular, smartphone, né? Então, muitas novas empresas começaram a surgir por conta dessa mudança que nós tivemos no Brasil, tá? E aí a gente começou a ver também o movimento de incubadora de empresa. O que é uma incubadora de empresa? Você já ouviu falar de uma incubadora? Pense aí. Em que momento você ouviu na sua vida essa palavra incubação? Você já ouviu essa palavra, eu tenho certeza. Vamos pensar na vida cotidiana, né? Quando uma criança nasce com um problema, ela vai para onde? Me diga. Ela vai para uma incubadora, não é isso? Para que a criança vai para uma incubadora? Ela vai para a incubadora para que ela possa se fortalecer, não é isso? E espera-se que depois de um tempo ela consiga sair do hospital, sair da incubadora e ela tenha uma vida normal, não é? Então, quando a gente fala de incubação de empresas, tá? A concepção é parecida, só que aqui eu estou falando de empresa. O que é uma incubadora de empresa? Uma incubadora de empresa é um espaço, né, onde as empresas se instalam lá dentro, né, ficam um determinado período de tempo, recebendo assessoria, consultoria, tá? E espera-se que depois de um dado tempo, elas possam sair ao mercado, ou seja, sair da incubadora e caminhar com as suas próprias pernas, né? E mais, espera-se que essas empresas inseridas dentro da incubadora não caiam nas estatísticas de mortalidade de empresas, ou seja, que elas não fechem suas portas. Porque toda vez que uma empresa fecha suas portas, isso é muito ruim não só para o próprio empreendedor, mas para a própria sociedade. Vocês lembram da aula passada, quando eu falei do ciclo de prosperidade, né? O que o empreendedorismo mais inovação traz para uma comunidade, para um bairro, para um país, né? Aquele ciclo lá da prosperidade. Então, toda vez que uma empresa fecha, são empregos que deixam de existir, né? Renda que deixa de existir ou uma renda que diminui. Se as pessoas têm menos renda, elas vão consumir mais ou menos? Vão consumir menos, né? Então, menos renda, menos consumo. Se eu tenho menos consumo, as empresas vão vender o quê? Menos ainda, não é? Então, você acaba tendo um ciclo que a gente chama ali de vicioso, ou seja, uma coisa ruim vai puxando a outra. Então, eu não tenho empresas, eu não tenho emprego, eu não tenho renda. Se eu não tenho renda, as empresas não vendem. Eu tenho menos impostos sendo gerados para aquele país, né? E eu tenho um ciclo ali, portanto, muito ruim num dado país, numa dada região. Tá bom? Ficou claro para vocês o que é esse conceito de incubação de empresas, tá? Ou seja, um ambiente onde as empresas, muitas vezes empresas que estão nascendo, né? Empresas startups, como a gente diz, empresas que acabaram de nascer, elas se mudam muitas vezes para a incubadora,
ficam lá um certo período de tempo recebendo assessoria. Então, elas recebem assessoria, por exemplo, na área econômica, na área contábil, marketing. Então, recebem assessoria por um certo período de tempo, né? São incentivadas a fazer treinamento. A incubadora, no geral, ela tem uma ótima rede de relacionamentos. Então, aquela empresa que está dentro da incubadora, muitas vezes vai ter contato com pessoas, né, que se ela não estivesse ali naquele ambiente de incubação, seria muito difícil ela conhecer e ter contato, né, com determinadas pessoas, com determinadas empresas que podem ajudar a alavancar esse negócio. Tudo bem? Podemos avançar? Bom, e agora a gente vai falar sobre empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade. Você já ouviu falar disso? Será que a diferença, o que é empreendedorismo por oportunidade e o que é empreendedorismo por necessidade? Ó, necessidade e oportunidade. Será que há diferença entre empreendedorismo por oportunidade e necessidade? Eu vou te responder isso contando uma história, tá? Imagina uma senhora lá no interior do Ceará, que num dado momento da sua vida, se viu na seguinte situação. O marido estava desempregado, filhos pequenos para criar, não tinha familiares para quem ela pudesse pedir ajuda, falta de emprego, não tinha emprego também, e ela se viu num dado momento com R$10 no bolso. E ela se perguntou, meu Deus, o que eu vou fazer com R$10? Eu tenho um filho pequeno para alimentar. Ela pensou assim, será que eu vou a uma padaria, por exemplo, e compro pão? Né? Quem sabe eu consigo alimentar meus filhos ali por uma semana, talvez, menos. E aí ela pensou, mas e depois? Né? E quando acabar o pão, o que a gente vai comer? E ela não sabia o que fazer. E aí ela lembrou que a mãe dela fazia uma receita de tapioca com coco que era sempre um sucesso. E ela lembrou que a vizinha dela tinha coco, né? Ela pensou, será que eu compro a goma, peço o coco da minha vizinha e faço a tapioca para vender? E aí veio a dúvida, né? E se eu não conseguir vender? O que eu vou fazer? Claro, eu posso comer a tapioca, mas eu vou comer menos dias, né, do que eu comeria se fosse o pão lá. Ela pensou, não, eu vou arriscar, né? Foi na vizinha, pediu o coco emprestado, comprou a goma e fez a tapioca. E saiu de porta em porta para vender. E quando voltou para casa, tinha vendido toda a tapioca. Voltou para casa com R$13. E ela perguntou, e agora? Será que eu faço R$13? De repente dá para eu ficar mais um tempo, se eu comprar pão para os meus filhos, dá para eu, né, ter um tempo maior aí com alimento para eles, né? Mas e depois? Aí veio a mesma pergunta, a mesma dúvida, e depois? E aí ela falou, não, eu vou arriscar mais uma vez. E assim ela fez, pediu o coco de novo da vizinha, comprou a goma e saiu para vender tapioca. E também vendeu tudo, né? E assim ela foi fazendo dia após dia. Depois de um tempo, o que ela fez? Ela percebeu que aquela venda que ela fazia, ela era suficiente só para subsistência, para alimentação da família, não dava para fazer muito mais. E aí ela pensou, nossa, eu preciso aumentar as minhas vendas, o que eu poderia fazer? E aí ela teve uma ideia, ela resolveu conversar com os bares, né, que tinham nas redondezas, nas cidades próximas, e resolveu deixar a sua tapioca lá para que eles pudessem vender. E foi um sucesso, né? E hoje ela vive muito bem, né? Ela, a família toda trabalhando na empresa aí, vendendo tapioca. E aí eu te pergunto, você acha que esse tipo de empreendedorismo, olha para cá, é um empreendedorismo por oportunidade ou é um empreendedorismo por necessidade? Pense aí, o que você acha? Pensou? Esse é um empreendedorismo por necessidade, né? O que é o empreendedorismo por necessidade? O empreendedorismo por necessidade é aquele em que, no geral, a pessoa ou perdeu o emprego,
está com dificuldade de manter a sua própria casa, né? Está com dificuldade financeira, não vê outra alternativa, não encontra emprego, e aí o que ela vai fazer? Ela vai tentar empreender por necessidade, tá? Diferente do empreendedorismo aqui, ó, por oportunidade. O que é o empreendedorismo por oportunidade? Nesse aqui, né, a pessoa identificou uma demanda que não estava sendo atendida. Ela identificou um mercado potencial. E aí ela fez um planejamento e abriu um negócio. Percebem a diferença, né? Eu vou abrir aqui um slide e vou, para vocês não esquecerem mais essa questão. Olha só. No empreendedorismo, por necessidade, o que acontece, tá? No empreendedorismo por necessidade, eu tenho, no geral, o desemprego, não é isso? Eu tenho uma situação, né, em que aquela família, aquela pessoa não tem renda para se manter, para manter a sua família. Então, eu estou falando de um tipo de empreendedorismo em que muitas vezes, né, não vai haver um planejamento, né? Você vai fazer aquilo que você percebe que é mais rápido, né, para que você possa ganhar algum dinheiro para se manter a sua família. Tudo bem? Aí, ó, olha para cá. Quando eu falo aqui, ó, no empreendedorismo por oportunidade, o que eu estou falando, hein? Aqui eu estou falando em você ter identificado o quê? O mercado potencial, não é isso? Aqui, ó. Tá? Então, no empreendedorismo por oportunidade, você identificou um mercado potencial. Você identificou algo ali que, né, uma demanda que não está sendo uma demanda reprimida, uma demanda que hoje não está sendo bem atendida. E aí você resolve o quê? Você resolve abrir um negócio, né? Claro, com planejamento, né? Quando eu falo nesse empreendedorismo por oportunidade, não esqueçam, aqui no geral eu tenho o quê? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho planejamento. E aí, é claro, né? Se eu tenho planejamento, as chances de sucesso são maiores, tá? Do que o empreendedorismo por necessidade. Tudo bem? Agora, uma questão que eu coloco para vocês. Será que é possível um empreendedorismo por necessidade se transformar em oportunidade? Né? Claro que é possível. Por quê? Porque, de repente, você começou um negócio por necessidade mesmo, perdeu o emprego, né? Só que você, de repente, consegue transformar aquilo que era, né, por necessidade numa oportunidade. Você consegue planejar mais na frente, ampliar, né, esse negócio. Então, é possível em algumas situações, sim, você tem um empreendedorismo por necessidade que se transformou num empreendedorismo por oportunidade. Não é tão fácil isso acontecer, é verdade, não é tão fácil, tá? Mas é possível. Tudo bem a diferença entre empreendedorismo por oportunidade e empreendedorismo por necessidade? Vamos, então, agora dar uma olhada aqui, ó. Numa pesquisa interessante. O GEM, né? O que o GEM faz? O GEM é o monitoramento do empreendedorismo global, tá? É uma pesquisa, tá, pessoal, que iniciou em 99, olha aqui no quadro, né? E ela começou com uma parceria entre a Babson College e a London Business School, né? Aqui, ó. Pronto. E atualmente, tá, ela é a pesquisa mais abrangente na área de empreendedorismo no mundo. Então, todo ano existe um relatório, né, monitorando o empreendedorismo no mundo inteiro. Hoje, fazem parte mais de 100 países, inclusive o próprio Brasil, tá? Isso representa 70%, tá, da população mundial e 83% do PIB mundial.
tudo bem? Então, é a maior pesquisa sobre empreendedorismo que nós temos hoje no mundo. E aí eu quero mostrar uns dados interessantes para vocês. Olha só, olha para o quadro. Aqui nós temos a taxa de empreendedorismo, né? Por oportunidade e por necessidade, tá? Esse dado aqui é de 2016, esse é o GEM de 2016. Então, o que ele fez aqui? Olha só, eu tenho um período de 2002 a 2016 de monitoramento. E o que a gente nota? Eu queria que vocês olhassem aqui para 2002, olha só. Essa lista mais escura, né, é o empreendedorismo por necessidade. A lista mais clara, o por oportunidade, né? Então, olha só, quando nós olhamos essa área do gráfico aqui, o que nós percebemos, né? Até 2002, o empreendedorismo por necessidade, ele era maior que o empreendedorismo por oportunidade. Agora, vejam, a partir de 2002, a coisa começa a mudar. Então, eu começo a ter, ó, a partir desse ponto aqui, para frente, ó, eu começo a ter o quê? O empreendedorismo por oportunidade sendo maior que o por necessidade, tá? Olhem o gráfico aqui comigo, né? Vejam, né? Desde 2002 para frente, né? Por exemplo, vamos pegar aqui 2013, né? O tempo inteiro ele foi crescente. Em 2013, 71% dos negócios abertos foram por oportunidade no Brasil, tá? E 29% aqui por necessidade. Então, esse é um dado extremamente importante. Por quê? Porque mostra que a partir de 2002, o Brasil começou a empreender mais por oportunidade do que por necessidade, tá? A gente nota aqui no gráfico, né, principalmente aqui, ó, depois de 2014, né, que é em 2015, né, tanto o empreendedorismo por oportunidade como por necessidade, eles tiveram uma pequena queda, e isso se deu em função da crise econômica que nós ainda estamos tentando nos recuperar, tá? Mas, de qualquer maneira, esse dado aqui é extremamente importante. Por quê? Porque mostra que o brasileiro, ele está se planejando, né? Ele está identificando oportunidades e não somente abrindo o negócio por necessidade. Tudo bem? Vamos avançar aqui. Olha só, esse é um outro gráfico interessante que eu quero que você preste bem atenção. Aqui nós temos as taxas de oportunidade, tá? Dos países participantes do GEM, da pesquisa, né? E aqui esse empreendedorismo por oportunidade, ele se dá em função de características da economia dos países. Então, olha só, quando a gente olha esses países aqui, ó, tá? Então, nós temos aqui, por exemplo, Rússia, Irã, Índia, Camarões, tá? São países que empreenderam por oportunidade, né? Mas esse empreendedorismo por oportunidade, ele foi impulsionado, olha só, por fatores. O que é esse empreendedorismo impulsionado por fatores? É um empreendedorismo onde há, por exemplo, a utilização de muitas matérias-primas, tá? Então, a gente tem aí a utilização dos fatores produtivos, matéria-prima seria um exemplo, tá? Quando a gente olha esse rol de países aqui, ó, e aí eu quero chamar a sua atenção para o Brasil. Olha onde está aqui o Brasil, tá? Quando a gente olha esses países, aí nós temos quem? Chile, Turquia, África do Sul, Marrocos, né? Argentina, Equador e o próprio Brasil, né? Nós temos então aqui os países que empreenderam por oportunidade, mas impulsionados por eficiência. Então, o que é isso, né? São países que empreenderam por oportunidade, mas buscando o quê? Eficiência das suas indústrias, tá? E aí, eu vou te mostrar aqui um último grupo de países, né? Esses aqui, ó. Que países são esses? Estados Unidos, Finlândia, França, Reino Unido, Suíça, Canadá, Portugal, Holanda, né? Enfim, são países que empreenderam por oportunidade, mas baseado em quê? Baseado em inovação. Ou seja, eles não estavam usando mais matérias-primas, não estavam buscando melhoria da eficiência de sua indústria, mas eles estavam criando, inovando, criando novos produtos, novos serviços. Tudo bem?
Vamos avançar aqui um pouquinho. Bom, e aqui mais um dado importante para você, né? Nós temos aqui um estudo do Sebrae que mostra como que está a taxa de sobrevivência das empresas no Brasil. Olha aqui para o gráfico. Nós temos aqui um mapeamento, esse estudo, né, foi divulgado em 2016 e aqui nós temos a taxa de sobrevivência das empresas com até 2 anos de vida. Então, olha, nós temos, por exemplo, aqui o último dado divulgado pelo Sebrae, né, foi em 2012. Então, eles pegaram das empresas que abriram em 2012, como elas estavam em 2014, ou seja, 2 anos na frente. Será que elas ainda estavam abertas? Não estavam? Como que estava a taxa de sobrevivência dessas empresas? E olha só, aí a gente tem um dado também extremamente positivo. Por quê? Quando a gente olha essa evolução, né? Então, a gente tem lá de 2008 a 2012, olha só, em 2008 nós tínhamos uma taxa de sobrevivência para empresas com até 2 anos de vida de 54%. Em 2012, essa taxa pulou, olha só, pessoal, para 76%, né? Então, empresas que abriram depois de 2 anos de vida, 76% delas ainda estavam no mercado, né? Esse é um dado extremamente importante e para ser comemorado, né? Significa o quê? Significa que as empresas estão conseguindo sobreviver nesse período que é um período bem crítico, né? Os primeiros 2 anos. Conseguiram, mais empresas estão conseguindo sobreviver por até 2 anos, tá? E a taxa de mortalidade, né? A taxa de mortalidade é o inverso da de sobrevivência. Então, aqui é o mesmo estudo, tá? Olha só, em 2008, nós tínhamos 45% das empresas, né, com até 2 anos que fechavam suas portas, tá? Hoje, né, o último dado que a gente tem do Sebrae, a gente vê um percentual de 23%, 23,4%, né? Ou seja, olha a queda na taxa de mortalidade. Mais uma vez, esse dado aqui é extremamente positivo. Significa o quê? Significa que menos empresas estão fechando suas portas, ok? Bom, e aí aqui é para a gente ter um panorama, né? Um panorama comparando, né, os estados e a média do Brasil quando se fala em taxa de mortalidade. Olha só, qual que é a média do Brasil em taxa de mortalidade, então? Aqui, ó, Brasil. A média de mortalidade, né, esse dado é do Sebrae de 2016, é de 23%. Então, em média, né, no período de 2 anos, a gente está sempre falando para a empresa aqui, ó, né, num período de 2 anos, tá? Então, 23% dessas empresas, em média, no Brasil, fecham suas portas. Vamos olhar aqui o Amazonas, né? Olha o Amazonas, pessoal. No Amazonas, 33%. Deixa eu até apagar aqui que ficou para você enxergar bem bonitinho esse número. Ó, 33% das empresas fecham suas portas no período de 2 anos. Então, isso aqui é um dado preocupante, né? É um dado preocupante para nós aqui do Amazonas. Por quê? Porque a nossa média de mortalidade de empresas está bem maior que a média do Brasil, 23%. Então, políticas precisam ser, né, feitas, as políticas precisam ser modificadas de qualificação, né, para esses empreendedores, para que a gente consiga diminuir esse percentual aqui de 33%. Né? Nós estamos acima, ó, de todos os estados. Olhem para o gráfico. O Amazonas é o único, ó, que tem uma taxa de mortalidade de 33%. Né? Próximo dele tem o quê? Ó, Acre, enfim, a gente tem, vai caindo, né? O melhor ali, ó, Alagoas, 19%. Tá? Mas é um dado bem preocupante. Então, políticas precisam ser revistas para que a gente diminua essa estatística aí de mortalidade, tá? E por que que as empresas fecham? Né? O que que acontece? Por que que elas fecham? E aqui mais um dado do Sebrae, né? Primeiro ponto identificado pelas empresas que fecharam suas portas foi a falta de cliente. Então,
não tinha cliente, né? E aí é um ponto para se pensar, não havia cliente, será que essa demanda foi planejada adequadamente? Olha mais uma vez a importância do planejamento, né? Será que a demanda não foi superestimada? O segundo ponto identificado, falta de capital, recurso financeiro, né? Falta de conhecimento. Olha só, os próprios empreendedores informam que eles não tinham conhecimento adequado, suficiente. Então, vejam a importância do planejamento, vejam a importância de conhecer o negócio que você quer entrar, né? Conhecer o mercado, a concorrência, enfim, para que essas estatísticas possam diminuir. O que mais? Mão de obra, problema em conseguir mão de obra qualificada, a própria questão dos impostos, né? Um problema no Brasil, carga tributária muito elevada. O que mais? Inadimplência, concorrência, burocracia, né? Marketing, olha só, a crise também apareceu, né? Nessa crise aí que nós estamos tentando nos recuperar, muitas empresas fecharam. Então, aqui estão, né, as causas mapeadas aí pelo Sebrae. Tudo bem? Tranquilo com relação a esses dados? Aí a gente vem aqui para o nosso último ponto, né, da aula. Será que é possível ensinar empreendedorismo? O que você acha? Você que está me assistindo aí, é possível? Né, professora? Porque senão não estaríamos aqui. Verdade, né? No passado, tá? Você achava que só podia abrir negócio que era empreendedorismo, que era empreendedor nato. Só se você nascesse com aquela estrelinha brilhando, você, né, poderia ter chance de sucesso. Mas quem não tivesse aquela estrela brilhando, era melhor nem abrir negócio próprio. Hoje essa concepção ela mudou completamente. Por quê? Porque hoje a gente sabe que é possível sim você desenvolver habilidades, competências, né? É possível sim você abrir um negócio e ter sucesso. Então, sem sombra de dúvida, a gente dá um tremendo quê? Sim, né, pessoal? É possível sim. É fácil? Não, não é fácil, né? Muitas adversidades vão acontecer por aí, no seu caminho, mas é possível sim. Tudo bem? Bom, a gente vai terminando a aula de hoje, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.